Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, estamos aqui preparados para mais um videocast daqueles que vai fazer a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Lembrando que nós estamos ao vivo toda terça-feira na Litoral, contando uma história de nossos ouvintes. E a história de hoje é incrível, é linda, sabe? Mas fala de relacionamento. E para isso, não sou boba nem nada, nós trouxemos o melhor de todos. O Ricardo Brandão, ele que é psicólogo e especialista em terapia de casal. Tô errada? Certíssimo. Certíssimo. Uhum, Seja bem-vindo. A gente vai bater um papo, eu vou te contar um pouco a história, tá? Fazer um resumo, né? Pra gente uhum. começar a falar sobre isso. Bacana. Relacionamento é um assunto que só Jesus, né? Polêmico, né? Eu vou fazer um resumo para você entender. A nossa ouvinte é Simone, nome dela, ela é de São Gabriel da Palha, mas ela mora aqui na Grande Vitória desde 2012. E aí ela conta que como ela morava no interior, no verão, novinha, adolescente e tal, ela sempre ia à praia. Só que a praia Uhum. mais próxima era Guriri, para ela Sim, lá. conheço. Então, e aí ela pegava um ônibus na sexta-feira e só voltava no domingo. Coisa de adolescente mesmo, a gente foge, vai, vou Uhum. ali estudar e vai pra praia. Geralmente faz assim, né? E nessas idas e vindas, assim, durante o verão, ela conheceu o Beto. E, por coincidência, sentou ao lado dele e tal, aí conta toda uma história delícia, né. E ela muito curiosa, e a viagem era longa, ela fez várias perguntas para esse cara, querendo saber tudo, se era casado, se tinha namorado, não sei o quê, tárárá, tudo. Levantou a ficha do homem. Levantou a ficha do homem. Ele era de Colatina e ela falou, já ficou mais feliz ainda, que era perto da cidade dela e tal. Resumindo, eles namoraram depois disso, noivaram, se casaram e estão, graças a Deus, casados até hoje. E ela faz questão de falar que somos muito felizes juntos. E olha que passamos por muitas provações. Por exemplo, teve uma história do filho dela que nasceu ruinzinho, mal, tá melhor. Ela que teve câncer de mama há um tempo atrás, Uau. e passou por um momento muito difícil, mas ela nem entra nesse mérito, ela já vai direto, olha como ela fala, que bacana. "Eu tive um câncer de mama, mas que já está tudo bem, em tratamento, mas psicologicamente, bem. Eu só quero hoje falar que esse homem, além de marido maravilhoso, pai perfeito, se mostrou um verdadeiro amigo nas minhas horas mais difíceis, principalmente nesse tratamento." E ela estava escrevendo simplesmente para falar para o mundo inteiro, porque a Litoral é ouvida no mundo inteiro, Uhum. para dizer o quanto esse homem representa na vida dela e da família. Olha que coisa linda, Que depoimento bacana, hein? não é? Poxa, raridade. Raridade mesmo. Mas aí, como nada são flores, né, a gente trouxe você aqui para a gente falar de coisas boas, coisas leves, assim como aconteceu, mas também queremos aproveitar para saber, né, por exemplo, você que é especialista, como pode ser definido, assim, um relacionamento de sucesso? Já começo logo com essa. Uhum. Então, relacionamento de sucesso é um relacionamento onde há uma satisfação entre ambos, em amor, em respeito, né? É obviamente não há relacionamento pleno, né? Todos os momentos sempre bem, sempre há um conflito aqui e ali, mas diríamos que um relacionamento saudável, prefiro usar essa expressão do saudável, Aham. ele tem um saldo positivos, né? Entre períodos de conflito, desacordos, desencontros, os momentos de companheirismo, de prazer mútuo, né, de expressões de afeto e amor, eles superam esses momentos, né, de hora de conflitos. Não tem jeito, né? Todo casal, inclusive eu, que É. sou profissional da área, tem meus conflitos lá com minha esposa também. Aham. E é aquele lance de opostos se atrai, você concorda nisso? Então, não necessariamente, existe muitas máximas, né, que são reproduzidas aí, mas que não têm, assim, um respaldo científico, né. O fato é, homem não é tudo igual, esposa também não é tudo igual, portanto, maridos e esposas são diferentes e a configuração dos casais muda de um casal para o outro. Então, Uhum. assim, às vezes tem cônjuges que ambos, né, são muito comunicativos, são extrovertidos, se dão muito bem. Às Aham. vezes pode acontecer de, ambos serem extrovertidos, comunicativos, na hora do conflito, ninguém segura a onda, né, todos os 2 falam alto, brigam, aí dá ruim, É. né. Acontece de ambos serem muito quietinhos, menos falantes, mais contidos e estão muito bem. Aham. Mas ambos, às vezes acontece casal de ambos serem muito quietinhos, quando tem uma discussão, uma briga, fica uma semana sem se falar, porque ninguém toma iniciativa de dialogar. Então assim, não existe um padrão, Entendi, opostos se atraem, né. entendi. E bate muito no orgulho também, né.
"Ah, eu tô certo", às vezes nem tô, mas eu vou Uhum. ficar na minha aqui, ele que venha, tipo assim, né. É, no Tem umas con bobeirinhas, né, o tal do relacionamento, às vezes, né, complica tanto, né. é. Então, no para se resolver um conflito conjugal, a gente precisa praticar um modelo de comunicação assertiva. O Uhum. que inviabiliza a resolução de conflito é ou a comunicação omissa, quando um se cala, silencia e não quer resolver o conflito, aquele sujeito que se afasta, se distancia, fica aí 1 semana, 2 semanas sem tratar o assunto, conversar, e quando volta a se falar, se fala no cotidiano normal sem resolver a pendência anterior. Mas um outro extremo, diametralmente oposto, é o sujeito que tem a comunicação agressiva. Então, assim, essa questão do orgulho, ela é acentuada quando o cônjuge, quando vai tirar uma satisfação, quando vai expressar uma insatisfação, o faz de forma agressiva. Então, a Uhum. pessoa se sente ofendida, desrespeitada, humilhada, então não vai dar o braço a torcer. É. Ele pode até ter consciência do erro que cometeu, mas porque se sentiu desrespeitado, ofendido por por um tom de voz alto, por um xingamento, por um julgamento indevido, aí parte para o contra-ataque também. Os nossos ouvintes, eles costumam falar assim, a grande maioria, aqueles que têm um casamento tranquilo, né: "Eu não vou dormir antes de conversar". Uhum, A gente vai conversar, a gente uhum. precisa se entender, porque senão aquilo vai postergando e vai aumentando e vai piorando, não é? Então, a gente, na hora que for resolver um conflito, a gente tem que estar sobre o controle das emoções, né? A gente tem que ter autocontrole. Uhum. Para quem fala, não falar de forma agressiva, para que fale de forma assertiva, aumentando as chances assim do cônjuge acolher sua demanda, se colocar no seu lugar e tal. Mas também quem quer se abrir, desabafar, tem que se certificar que o cônjuge está bem para ouvir. Às vezes, né, houve um atrito, um conflito, uma desavença, a pessoa lá, em função da sua ansiedade ou do sentimento de rejeição, que se agrava porque o cônjuge já não está falando com ela, ela quer resolver na hora, não quer Aham. dormir com aquela dor. Mas às vezes o cônjuge, que é abordado e convidado para conversar, ele não está bem, ele também está magoado, ele também está chateado. Então o que eu recomendo para os casais? Você tem que se certificar do seu autocontrole, para você Uhum. poder não falar e se arrepender depois. Mas você também tem que respeitosamente perguntar se o seu cônjuge está pronto para conversar. É. Porque mesmo na hora de dormir ali, se o cônjuge não tiver bacana, não tiver bem para falar, porque ele sabe que ele está muito magoado, está, né, soltando fumaça pelo nariz, e se for falar sobre aquele assunto, ele vai se exacerbar nas palavras, ele também vai cometer a comunicação agressiva. Às vezes o cônjuge ele prefere silenciar, se calar Uhum. naquele momento que foi convidado e dizer, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu não É. estou legal, amanhã a gente conversa. Aham. Então, a pessoa tem que segurar a onda, a ansiedade dela e esperar e respeitar o momento do outro. Se for o caso, durmam sem acertar a relação, né? Mas é melhor fazer isso. E amanhã, quando a poeira baixar, ambos estiverem mais tranquilos, tentarem ter um diálogo saudável do que forçar o outro ali para conversar, o outro vai se chatear, a pessoa vai persistir, o outro vai dizer que agora não, o outro vai insistir, vai acabar em briga, vai dar É. BO. Ou seja, então o esquema é respeitar o momento do outro, procurar Exato, saber e entender, não é esse o momento. exato. E depois disso ainda, tipo assim, espera, vamos lá para poder querendo ou não, realmente, quando você fala assim, dá pra gente nitidamente imaginar. Se eu tô com raiva de você, e você tá querendo até fazer as pazes, você tá vindo de bom grado, só que eu ainda não tô, Exato, né, é mais ou menos por aí, né. exato. Eu recomendo, inclusive, há casos que a gente tem que agendar uma conversa. Quando eu falo isso nas minhas palestras, o pessoal acha meio estranho, né? Aham, Mas a vida, né, às vezes, do casal é tão corrida, né? é. Sem falar do agravamento, do impacto emocional daquela discussão, daquele desagrado, Uhum. que eles precisam de um momento mesmo para se recomporem, para poderem falar sobre o assunto. Então, o que eu recomendo? Você precisa agendar. Sério, olha, daqui 2, 3 dias vamos separar um momento, porque questões graves, Pra gente questões falar sobre isso. sobre o assunto lá para resolver o conflito conjugal. Aham. Questões delicadas, às vezes vai levar 1 hora e meia de conversa. Você não Uhum. pode falar no intervalo do almoço, enquanto dirige o carro, meia-noite antes Mandando de uma mensagem no dormir. WhatsApp. Piorou, nunca, jamais, em hipótese alguma, tentar tratar o assunto por conversa de WhatsApp, nem de Aham. texto, nem de áudio. Então, assim, agenda um horário, quando tudo está bem, o casal tem tempo, há uma privacidade, nunca conversar na frente dos filhos, né? Uhum. Então, esses casos mais graves, tem que agendar um horário para ambos irem preparados para ter aquela conversa.
Curiosidade agora, você falando, eu fiquei curiosa. Os seus pacientes, quando chegam até você, o negócio deve estar tudo desandado, né? Eu fico imaginando como é que eles chegam para você e falam assim: "Ó, a gente está com problema assim", porque de repente está um com ódio do outro ou não, eles já É, vão querendo melhorar o negócio e estão é. mais sensíveis. Eu comecei a atender um casal semana passada que eles têm um mês só de casados. Já procuraram terapia de casal. Mas, de fato, na maioria das vezes, só aceitam a ajuda profissional depois que já falaram em divórcio. Normalmente, Aham. as esposas querem fazer logo, né? Estão sofrendo, sentem toda Sim. sorte ali de necessidade não suprida ou direito violado, aí procura o marido. Quero fazer terapia de casal, quero fazer. Aí acha a gente no Instagram, pergunta como é que funciona, fala com o marido diz não. Aham. Aí passa um tempo. Quando a esposa fala assim, não aguento mais, quero me separar, Aí ele quer. aí o marido vai Agora vamos fazer terapia. e aceita fazer terapia de casal. Ou o marido está traindo, está com amante. Aham. Aí fica ali, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Quando a esposa descobre, pede o divórcio, aí o cara endoida. Não, que eu vou mudar, que eu vou largar a amante, vou ser melhor marido do mundo. Aceita fazer terapia de casal. Então, de fato, É é quando o só trem nas tá últimas que recorre à que terapia de tristeza, casal. né, porque na hora que você vê que o negócio tá caindo que tem ai gente, eu fico tão triste com uns negócios desses, Deus me livre. Eu não sou de brigar não, eu sou de Uhum. falar assim: "Ah", mas eu também não dou bola não, quando eu vejo meio de bico assim, né, porque lá em casa é o contrário, entendeu. Eu vi de bico, eu só faço assim: "Quando você estiver bem a gente conversa". Isso, E aí eu fico: exato. "Ah, não vou esquentar, não Perfeito, quero nem saber o que tá acontecendo aí com as dentro da sua cabeça, eu tô tranquila". perfeito. Outra perguntinha, a confiança é sem dúvida algo essencial em um relacionamento saudável, né. Sim. Então, o que é necessário para construir uma relação de confiança com o parceiro, a parceira? Sim, primeiro ter a noção de que o casal ele é uma unidade, tem que haver confiança plena, companheirismo, né, fidelidade. Então, não pode haver esse princípio da privacidade entre o casal, por exemplo, no uso de redes sociais ou WhatsApp. Esse Aham. negócio de que você não pode olhar meu WhatsApp, a minha privacidade, isso absolutamente não existe. É mesmo? Inclusive 99% dos casais que eu atendo, que o marido traiu a esposa e vice-versa, mantinham contato com a amante, né, ou com a pessoa, ou com pessoas aleatórias, não necessariamente o caso fixo, mas Uhum, com várias pessoas aleatórias, mantinham esse contato ou pelo direct do Instagram, ou pelo WhatsApp mesmo. Né? uhum. Então, assim, Começa batendo um papinho, né? e tal. Então, assim, quando há uma transparência do uso do celular, fica mais difícil, né, quando ambos têm acesso ao celular um do outro espontaneamente, sem aquela pressão, sem aquela tensão, mas o marido e a esposa sabem que o outro tem acesso e pode ir lá a qualquer momento, eles já vão ficar com o pé atrás antes de cometer uma besteira e se expor. Então, assim, quando um marido ou esposa diz que essa aqui é a minha privacidade, você não pode ter acesso às minhas conversas no meu celular, não quero que você olhe meus e-mails, não quero que você olhe. Isso já é um sintoma De de ter alguma coisa traição, tem errada alguma ali, né? coisa de errada. É. Por exemplo, fidelidade também, confiança nas finanças, né? Sou autor de um livro também, Finanças Saudáveis, Aham. e esse é um caso que também acontece traição. Traição não é só a infidelidade sexual, existe a infidelidade financeira também. Ah, meu Deus. Então também, também, Que beleza, hein? também recomendo, né, entre os casais ter transparência nas finanças. Um falar para o outro quanto que ganha, né, o que gasta antes de comprar, entrar em acordo, Tem né? que ser aberto mesmo, né? Transparente, tem que ter confiança. Uhum. Inclusive, eu ouço, né, no consultório, é exatamente essa expressão de sentimento. Eu pergunto assim: como é que você se sentiu quando o seu cônjuge fez essa compra, executou essa venda, fez esse negócio, e você ficou sabendo depois? O cônjuge fala: eu me senti traído ou traída, eu me Hum. senti um zero à esquerda, como se a minha opinião não valesse de nada. Aham. Né? Então, tem que haver transparência, compartilhar, né, inclusive sobre finanças. Bem, uns alegam o seguinte: eu não vou falar para minha esposa, meu marido, quanto que eu ganho, quanto que eu tenho na reserva, investimento, valor da minha receita, porque ele é compulsivo em gastar. É um gastão. Se souber, Vai e gastar por vai meter, conta e vai tal. gastar. Por isso que eu não tenho conta conjunta e Aham, tal. Mas, gente, esse não é o caminho. Se um aham. casal quer ter um casamento saudável e plena intimidade, também tem que ter intimidade nas finanças. Sim, Então, procura-se uma ajuda profissional. pra Entendeu? A isso, gente né. faz terapia individual também para faz educação financeira também com a pessoa no consultório. A pessoa tem que ser ensinada, né, a gerir suas finanças de forma responsável.
Então, o alternativo não é esconder do outro. Não Aham. é cada um ir para um lado de forma individual, entendeu? Porque senão há uma separação entre o casal. É. Então, Ricardo, agora eu tô com outra pergunta aqui. Eh, a gente costuma falar que compartilhar as coisas boas da vida é maravilhoso, né. Oh, Mas nem sempre a gente gosta das mesmas coisas. Por exemplo, exato. eu gosto de uma coisa e meu marido gosta de outra, e aí? Uhum. Então, tem que haver a capacidade de fazer acordos, né? A gente tem que evitar os extremos. Por exemplo, o sujeito que quer fazer tudo que agrada ao outro, mesmo contrariando a sua peculiaridade, é viver uma vida de se anular, Uhum. né. Então, ninguém vai conseguir se manter no casamento onde todas as vezes tem que ceder, 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 e a pessoa vai se frustrar a cada experiência. "Ah, eu gosto de praia", o outro: "Ah, eu gosto de montanha". Então, se você sempre ir no espaço que o outro gosta, isso vai te frustrar, chega uma hora que você não vai aguentar mais. É. Agora o oposto também precisa ser evitado. "Ah não, eu faço questão de ir sempre naquilo que eu gosto e você tem que me seguir, tem que se adequar". Esses extremos de se anular, de ter esse individualismo, isso com certeza vai culminar numa separação, porque ninguém suporta, Vamos dar um né. exemplo, assim, só para ficar claro para todo mundo. Eu gosto de praia, Sim. você gosta de frio. Uhum. Fiz Então só de sacanagem, porque a gente conversou fora do ar e ele falou que ele adora praia. Eu é, fiz de sacanagem da gente. Mas eu queria dar um exemplo só para a pessoa entender isso. direitinho. Vou dar um exemplo da minha vida que eu conto aqui no quarto capítulo do meu livro, Casamento Saudável, o capítulo é privacidade, Hã. mas na medida certa. Então vamos lá, o que que um casal precisa fazer? Alguns momentos, um precisa ceder um pouquinho para estar na companhia do outro. Porque Uhum. imagina, né, como a gente conversou anteriormente aqui, eu gosto de praia. Se todas as férias, todos os feriados, todos os tempos livres, como eu gosto de praia, de sol e a minha esposa gosta de frio, imagina se sempre a gente ir para um lugar que a gente gosta. É. Não vai dar certo. Então o que a gente precisa fazer? Negociar. Em um momento, ó, a gente vai para a praia, estava falando, né, Aham. fui para Itacaré, passamos 10 dias lá, minha esposa foi, mesmo gostando muito, aquela branquinha, o sol, né, causa rosácea e tal, mas ela foi para ser na minha companhia, não gostou Uhum. muito. Esse início do mês, dia 1º de novembro, a gente foi para Gramado, já é um friozinho. Eu não gosto muito, Uhum. mas eu fui também para fazer uma companhia, desfrutando bons momentos. Mas também, Cleide, a Hum. gente pode fazer aquilo que a gente gosta também com os amigos, sem necessariamente estar na companhia, da esposa, né. Ah. Existe aquele Famoso extremo, futebol, por exemplo. o surf, por exemplo. Eu vou para a Ah, praia, é. quando eu não estou dando palestra final de semana, eu aproveito e faz sol, se bem que dá para pegar onda mesmo com chuva. Eu vou para a praia, minha esposa não vai, ela não vai sempre comigo. Então Uhum. a gente também tem que ter a nossa vida social com os nossos amigos, sem que um, exija sempre que o outro só faça as coisas na companhia dele, Junto, né. senão isso é sufocar o outro. Então, ó, em um momento, a gente sai juntos, beleza, naquilo que o marido gosta, em outro momento naquilo que a esposa gosta, em outro momento, sim, cada um faz aquilo que gosta, não temos que bem entender, Uhum. sem querer exigir o outro, essa companhia permanente, sem querer sufocar o outro, né. Porque há atividades também, igual um futebol. Às vezes não dá, às vezes a esposa quer sair com as amigas dela para conversar com essa de mulher, É, não é não? Você vai querer tomar sua cervejinha lá, bater seu papo com todo mundo, conversar que não cabe o marido ali. tá Então, junto, né. tem que ter esse respeito à singularidade, à E a confiança, particularidade, né. à confiança acima de tudo, mas também o casal também tem que se esforçar nesses acordos de ter momentos juntos também, Aham. né, tem que ter esse bom senso. Então, é muito interessante a gente imaginar, por exemplo, eu não gosto de frio de jeito nenhum, mas aí meu marido me chama: "Vamos para Gramado", "Vamos". E o primeiro que eu ia, que eu sou doida para conhecer, né. Oh, é lindo lá. Mas nessa época, então, de Natal deve ser um espetáculo, né. Pegamos Natal Luz lá. Jura? Nossa, No super iluminado, é é, sensacional. faço ideia. Então, aí ficou bom para você, mesmo você não gostando do frio, você Uhum. soube aproveitar o momento e a companhia da sua esposa. Sim. E acaba ficando bacana, né. Porque a gente tem que respeitar o outro, né. Então, Quem ama procura agradar o outro também. Não é que eu vou viver me anulando só para agradar o outro e nunca fazendo minha vontade. aham. Mas quem ama, por respeito e consideração, também tem que fazer o esforço de agradar o É, outro.
É aquele lance de cede aqui, Isso, vamos bonitinho ali, vamos junto, faço por você agora, você faz por mim ali. Agora não exato, pode de jeito nenhum, pelo que eu entendi, é somente eu fazer as minhas vontades, tanto as minhas vontades quanto as suas vontades. exato. Porque tem gente que é assim, né, tipo: Uhum, "Ah, eu gosto tanto dele que não me incomoda". Duvido se não e incomoda. não é só o gostar apenas tanto dele, gente que é apaixonada, perdidamente apaixonada e tal, e tem medo de perder. Uhum. Tem medo de se separar, tem medo de ser rejeitada, tem medo do outro brigar. Então, assim, esse medo, ele é patológico, É, porque a pessoa às vezes vai, em alguns momentos ela consegue ficar bem, mas se for só indo na vibe do outro, a pessoa se sente frustrada, lógico. infeliz, insatisfeita. Mas um medo patológico de ser abandonado, rejeitado, faz se anular. É. Não é bacana isso aí. Não mesmo. Aqui outra pergunta interessante. Muitos casais que estão juntos há bastante tempo se queixam daquele amor do início da relação, sabe? Esfriou, tal, perdi o tesão, o famoso tesão, né? É possível manter a chama do amor sempre acesa? Com certeza é possível, mas isso precisa de investimento intencional, né. Por exemplo, um dos primeiros eventos que faz o casal se esfriar, eu atendo muito essa demanda no consultório, é quando o casal começa a ter filhos, Uhum. tá. Então a vida sexual diminui bastante, há casos que o marido passa a consumir pornografia, porque a vida sexual depois que o filho entrou diminuiu, ou acaba até atraindo a esposa. Não é para ser assim, não precisa fazer isso, tem que ter uma Uhum. comunicação bacana. Então, assim, há casos em que a esposa, ela entra na maternidade de cabeça de um tal jeito que ela passa a negligenciar Aham. o papel de esposa e vive quase com a maternidade exclusiva. Então é lógico que a relação vai se esfriar. Por exemplo, não tem filho, mas à medida que o casal ele vai ascendendo profissionalmente, crescendo, ou academicamente, é mestrado, é doutorado, tal, tal. Então eles, como já conquistaram outro, já estão casados, eles vão negligenciando um tempo de qualidade e vão se envolvendo com outras atividades, às vezes na igreja, na faculdade, né, no trabalho, e isso tende a enfraquecer os vínculos matrimoniais, porque estão dando prioridade e atenção a outras coisas. Então, Uhum. por essas razões, dentre outros, aí realmente vai se esfriando. Então, o casal, por exemplo, eles têm que combinar, uma sugestão que eu faço, combinem um dia do casal. Por exemplo, Ai, que é legal. terça-feira ou é quarta-feira, você pode receber convite de quem quer que seja. A quarta é nossa. Não abre mão, né? Não abre. Então o casal pode trabalhar pra caramba, às vezes pode fazer hora extra, às vezes pode estudar, é um momento de sair com filhos, que seja, mas, por exemplo, um dia da semana é só nosso e acabou. Então o casal, ó, mesmo que tenha filhos pequenos, Cleide, o casal Uhum. tem que ter um tempo só do casal. Tem casais que estão casados há 10 anos e que depois tiveram filhos, nunca saíram sozinhos, só os 2. Nossa, Pior, aí tem casal que deixa o filho dormir no quarto ou na cama de casal, não pode. Então, aham. como manter a chama acesa? Mantenha Uma essa criança dormindo junto, por não exemplo, não dá, tem como. tem que manter a privacidade. Criança, jamais, em hipótese alguma, dormir no quarto do casal, muito menos na cama do casal. Aham. Tem que ter privacidade, né. Mas eu tenho filho pequeno de meses". Sim, mas é possível, deixa com vovó, com vovô, sai uma horinha para o restaurante, volta, Aham. deixa, um É só um parente de momento, né, não é. é para passar uma semana vocês 2, Não, entendeu. isso. E à medida que a criança vai crescendo, tem que ter tempo só juntos. Não tem jeito. Aí o que acontece? Aí a mãe fica com dó, muito apegada à criança. Não, vamos levar o nosso filho junto. Em casos desse, como fazer? O marido tem que ser firme. Não, Uhum. meu bem, olha, eu quero ter um tempo só com você. Ou às vezes a esposa tem que Tem que ser ser firme, firme. é. Que o marido, não, deixa aqui o meu filho, eu só apaixonar pro teu filho, veio o Tadinho do filho homem, bichinho, não sei o quê. Às vezes a criança, né, teve enfermidade, eu já atendi muitos casos assim. Às vezes a criança teve uma complicação na gestação, quando nasceu ficou 30 dias no UTI, desenvolveu um problema de saúde, um refluxo, enfim. E aí fica aquela atenção, aquele medo da criança, né, não respirar, golfar, aí vai e acolhe a criança e fica dormindo direto no cama de casal, daqui a pouco a criança tem 10 anos de idade, É, e os pais continuam com aquele protecionismo, com aquele medo enorme, vai fazer mal para sacrifica todo mundo, né. todo mundo. Sacrifica o casamento em função do filho, entendeu? É terrível, então E não tem ajuda que o ter o filho, porque não está equilíbrio. ajudando dessa forma, né. Não tá, tem que incentivar a autonomia, né. É. Tem que ter cuidado, é lógico que a criança, seu Cleide, com alguma enfermidade, tem que ter uma atenção especial, Uhum.
mas tem que tirar o momento para o casal. É, eu gostei Não dessa pode ideia. negligenciar. Essa dica eu acho que é fundamental, eu acho. A gente conhece, assim, alguns casais, amigos da gente, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui, se você puder esclarecer, acho que seria legal. Eu já ouvi homens, amigos meus, falando assim: "Ah, minha mulher tá querendo, eh, ir para motel". "Ah, pelo amor de Deus, motel é lugar de outros tipos de mulher, não da minha mulher, eu não levo ela lá". Uhum. Eu, na oportunidade, eu falo assim: "Que isso? Faça o que sua mulher quiser. Ah, se ela quiser namorar encostado no carro, namora encostado no carro, se vo porque ela tá te querendo, ela tá querendo ir para o motel com você. O dia que ela deixar de querer ir com você e quiser ir com outro, aí o bicho vai pegar para o seu lado, né". Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque tem tanto homens quanto mulheres. Já vi também mulheres falando: "Ah, meu marido quer que eu use essa calcinha pequenininha, esse gelzinho, não sei o que lá". Deus me livre, Uhum. sabe. Olha como é Então, difícil. Cleide, a gente que é psicólogo, a gente não estabelece padrões certo, errado para as pessoas, Aham. né. Então, nesses casos bem, assim, ímpares, o casal tem que fazer acordo. "Ah, Uhum. Ricardo, você como psicólogo, o que que você fala que a ciência defende? Que o casal pode fazer sexo, o casal quer casar no motel?" A ciência não fala sobre isso. O que a ciência Uhum. fala é que haja acordo, que haja diálogo, que haja uma comunicação assertiva. Há situações que às vezes para o cônjuge pode ser insuportável. Vamos supor, sexo anal, sexo oral. Pode ter casos que a esposa fala assim: "Olha, eu não aceito de jeito nenhum, eu Uhum. vou me sentir objetificada, isto Aham. é, tratada como objeto, coisificada, tratada como uma coisa, tal". Então, nesses casos que a esposa fala assim: "Para mim é insuportável, Aham. não adianta, eu não vou conseguir ter prazer", o marido tem que respeitar, Sim, aí tudo bem. tem que ter um diálogo, uma coisa. Às vezes tem uma esposa que não, que aceita fazer sexo oral ou anal. Da mesma forma, tem esposa que aceita ir no motel, tem esposa que não aceita ir no motel. Vai depender, assim, do grau, do nível, da pessoa conseguir suportar ou não, do sentido que é para ela. Então a gente não pode impor padrões para as pessoas, Sim. Não é né. porque eu gosto, é porque eu quero que você tem que fazer, É. e É tem que é querer. lógico, assim, que existem algumas situações que são meio que de caráter universal. Por exemplo, o consumo de pornografia. "Ah, vamos consumir pornografia para apimentar nossa relação?" As pesquisas, os casos clínicos já revelam, já mostram os prejuízos incalculáveis do consumo de pornografia. A gente não recomenda casal usar pornografia, Uhum. entendeu? Para apimentar a relação. Existem outras alternativas. Agora, outras situações como onde vou ter relação, como que eu vou ter relação, em que lugar, isso vai variar de casal para cada casal e tem que haver um diálogo, entender o que é suportável para o outro, o que é confortável para um. E aí não tem certo e errado, assim, os 2 têm que saber dialogar. Sim, entendi. Eu estava vendo aqui que você tem vários livros e todos voltados para o casal, para o bom relacionamento, né, do casal. E um só que é mais para desenvolvimento pessoal e emocional, que é individual. Os Ah, outros tá, que legal. é, Mas me fala uma coisa, claro, eu adquirindo um livro desse, eu vou aprender muita coisa. ó, E aí eu queria saber, mesmo com os livros, quando que é o momento que eu falo assim: "Cara, o trem, eu preciso procurar aquele terapeuta, Ricardo, socorro"? Então, Cleide, eu estava sábado agora, ministrei 3 palestras, fiz uma imersão aí de casamento saudável, que é o título do meu livro, né, tá, e eu falei isso na palestra. Aham. Há casais que só de ouvir uma palestra, né, sem falarem nada, sem abrirem o coração, sem compartilhar, só de ouvir as instruções e orientações, eles já conseguem colocar em prática tal ou para dar uma guinada. Tem pessoas que de ler um livro, que um livro tem muito mais conteúdo que uma É, eu palestra, amo, por isso que eu ó, perguntei. é uma riqueza de conhecimento enorme. A gente leva horas e mais de ano até para escrever o conteúdo de um livro. Tem Uhum. pessoas que só de ler um livro, poxa, ela compartilha, igual esse meu casamento saudável, compartilha com o cônjuge, vão lendo as histórias, orientações, consegue praticar e dar uma guinada. Tem casais que isso não é suficiente, eles precisam fazer um curso de casais. A pessoa faz um curso de casais, um grupo aí de 5, 6 casais, 3 meses, né, e de fazer o curso já ajuda, já é melhor, porque ali no curso, diferente de uma palestra da leitura do livro, as pessoas falam, as pessoas compartilham, mesmo com tempo limitado, tem outros casais, já ajuda. Uhum. Mas tem casos que nem palestra, nem livro e nem curso é suficiente. Entendi. A pessoa tem que procurar terapia de casal. Eh, em que momento procurar terapia de casal?
quando você já Tem um livro até de começa curso de noivo, né. para preparar a pessoa Legal. para não cometer erros num casamento, tem que procurar terapia de É. casal. Então, assim, o que que eu recomendo? Quando você já entra num sofrimento, em que não consegue mais se acertar por meio do diálogo, aí é o momento de procurar terapia de casal. Quando já tem discussões, brigas, ou então quando há um silenciamento, um afastamento do casal, Uhum, e você, assim, já não vê esperança, você já desiste, né, de tocar naquele assunto que você não consegue resolver mesmo, isso é um perigo enorme, porque uhum. há um embotamento ali afetivo, um distanciamento afetivo, e torna a pessoa vulnerável para ela ceder a um encanto e ser capturada por outra pessoa, Sim. entendeu? Tem um caso extraconjugal. Então, assim, brigou demais, discutiu demais, ou se afastou demais em silenciamento, precisa procurar terapia de casal. Aham. Tá. Eh, nossa, é tanta coisa, né, e tem mais 200 coisas pra gente conversar, mas assim, como que eu acho você? "Ah, eu preciso de você". Você tem rede social? Tenho lá o meu Instagram, Ricardo Terapia de Casal. Uhum. O meu consultório físico fica na cidade de Linhares. Aliás, muito obrigada, tá, por ter despencado de lá pra vir aqui. Obrigada. Opa, eu que agradeço o Então fica em convite. Linhares, né? Fica em Linhares, lá eu atendo presencialmente e atendo online por chamada de vídeo pelo WhatsApp e Uhum. também pelo Google Meet. Eu atendo casais do Brasil todo e até de vários países da Europa, Estados Unidos, aqui da América Latina, online, né. Então, Uhum. o procedimento de uma terapia de casal online é o mesmo da presencial, né. No caso, quando eu atendo casais no exterior, são casais brasileiros, né. Sim. Então é assim, para me achar lá no meu Instagram, Ricardo Terapia de Casal, tem lá, pode passar uma mensagem direct, lá também tem um contato, WhatsApp lá do consultório, entra em contato com a secretária e pode agendar. Tá. Eu estava aqui conversando com o Ricardo fora do ar, gente, e eu achei bem interessante a nossa conversa sobre isso. E aí eu falei assim: "Poxa, e quando chega aqueles casais cheio de problema, aquela loucura, não sei o quê", ele falou: "Cleide, eu não me desespero, porque eu já sei como ajudar". Eu achei isso muito legal. Eu já sei o caminho das pedras, mas eu não posso fazer por eles. Eu posso mostrar, orientar, é por aqui, é por ali. Eles vão fazer, né, Uhum. se quiserem melhorar realmente o relacionamento. Eu adorei isso. Uhum. Essa parte é fundamental, porque mostra justamente o que é, né, essa é a verdade. Sim. A gente é orientado. Eu não sei sair desse problema sozinho, vou precisar de um psicólogo, vou precisar de um terapeuta, vou precisar do Ricardo Brandão. E aí você orientando a pessoa, eu fiquei muito feliz. Tomara que você consiga ajudar muitas pessoas. Já sei que já ajudou bastante, mas espero que consiga ajudar muitas outras pessoas, porque, poxa vida, né, era para ser tão mais leve, né, um É, relacionamento. a gente casa para isso, né, pra ser feliz um com o outro, né. Pois é. Muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui bater um papinho com a gente, esclarecer muita coisa. Quer aproveitar e deixar uma dica para alguém e tal? Sim, ó, eu que agradeço o convite mais uma vez, né, estar participando desse quadro aqui de grande audiência, né. E a dica é invista no seu relacionamento. Olha, quando você já começa a ouvir frases assim nas discussões: "Ah, a gente não dá certo junto. Ah, estou pensando em voltar para casa dos meus pais ou então vou alugar uma casa", né. "Ah, não estou feliz com você". Quando você começa a ouvir essas falas, gente, não ignora, não superficialize, leve a sério isso, procura ajuda profissional antes seja tarde demais. Outro recado para quem está infeliz e frustrado no casamento: não traia, não arruma um amante pensando que o outro vai descobrir. Porque quando descobrir, tem pessoas que não, conseguem perdoar. Então, assim, procura ajuda profissional, né. Como você colocou bem feito aqui, colocou bem colocado, né, assim, a gente casa para ser feliz, gente. É. Então, assim, para que investir tanto tempo e energia em crescer profissionalmente, crescer patrimonialmente, financeiramente? A gente gasta energia em tantas outras coisas, por que não no casamento? Então, não fica infeliz no casamento, não. Não aceite viver uma vida medíocre em casamento, né? Isso. Então, procure ajuda profissional. E eu aproveito aqui e mandar um beijo para Simone, que é de São Gabriel da Palha, mas está morando aqui. Que você seja muito feliz e que seu maridão esteja sempre ao seu lado, da forma que ele sempre esteve como seu amigo, como um pai maravilhoso. E que pega essa dica aí para ter o dia do casal, tá? Continue assim, porque já é sucesso o seu casamento e que ele dure eternamente. Gente, olha, vocês acompanham o Casos e Contos toda terça-feira na Litoral FM, mas você pode ouvir novamente a nossa história, história completa,
nas nossas redes sociais e o nosso videocast também, aqui com o Ricardo Brandão, nas nossas redes sociais, no @Litoral FM e no nosso site litoralfm.com.br. Um beijo gostoso para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Beijo, Ricardo. Obrigada, tá? Opa, eu que agradeço. Até a próxima. Até.